Queridos irmãos, que alegria a gente estar aqui hoje à noite para falar de um assunto que não é só importante para nós, mas um assunto que mudou a história da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que dividiu a história da igreja entre o antes e o depois da Reforma Protestante. Foi um evento que certamente trouxe um benefício para o mundo, não foi só para a igreja. Eu me lembro de um professor que eu tive na faculdade. Ele disse: olha, eu não sou evangélico, eu não sou protestante, como ele usou o termo, mas eu, como economista, era uma disciplina de economia, e ele disse que a Reforma Protestante foi um bem para a humanidade, para a educação, para o desenvolvimento político, social, educacional, em todas as áreas que você imaginar. A Reforma Protestante trouxe um benefício. E agora, quinta-feira passada, portanto, dia 31 de outubro, nós comemoramos no mundo inteiro 507 anos da Reforma Protestante, porque ela aconteceu nessa data de 31 de outubro de 1517. Nós entendemos, meus irmãos, que essa data, ela está aí, mas na verdade a reforma não aconteceu em um único dia, ok? Ela não aconteceu em um único dia. Houve um período em que ela estava acontecendo, um período longo de anos, por que não dizer de um século, vamos dizer assim, que ela ocorreu. E nós vamos agora falar. É impossível a gente falar da Reforma Protestante, e eu quero dizer que esse nome não é apropriado. Reforma Protestante. Eu espero lembrar, eu tenho algo aqui no meu bolso, certo? Eu espero lembrar que quando eu terminar a pregação, eu me lembro desse papel, para eu ler o que eu coloquei aqui escrito nesse papelzinho aqui, tá bom? Então eu espero que eu consiga. E de antemão eu quero dizer para todos que vão nos ouvir, que estão nos assistindo pelo canal, os irmãos aqui na igreja, que essa mensagem, ela é uma mensagem delicada, porque ela vai abordar pontos polêmicos, ok? Pontos polêmicos, assuntos aqui muito fortes, nós vamos abordar. Então, como eu dizia, como diz o menino, se prepare, porque nós vamos falar coisa aqui muito interessante, né? Como eu disse, eu passei alguns dias pesquisando, não é? Escrevendo sobre esse assunto para poder falar isso aqui, que nós vamos falar hoje à noite. E eu quero também dizer a todos mesmo, que é com muito respeito, quando eu falo temor, não é medo, é responsabilidade, entende? Quando eu digo temor, eu estou me referindo à responsabilidade. Eu vou falar tudo isso aqui com muita responsabilidade, porque foi um acontecimento que mudou a história do mundo, irmãos, entende? Mudou a história da igreja, mudou a história da humanidade, marcou, não tem como negar. Assim como Jesus dividiu a história da humanidade em antes e depois de Cristo, a Reforma Protestante dividiu a história recente, de 1500 para cá, dividiu profundamente. Não tem como escapar
duvidar que esse acontecimento mudou a história da humanidade. Ok, pessoal? Então, vamos ler, porque nós vamos abordar. Como eu estava falando e terminei talvez fugindo, é impossível falar da reforma e não falar da história da igreja. Ok? Então, vamos caminhar por esse caminho aí. Abra comigo Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. O que diz? Porque pela graça sois salvos, mediante o que, irmãos? A fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, ou seja, se exalte. Não, a salvação não é pelas obras, ou boas obras, penitências e etc., qualquer coisa, mas é de graça para que ninguém se exalte, é pela graça de Deus, mediante a fé. Agora, com relação às obras, versículo 10, pois nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Ou seja, as boas obras, elas são consequência, entende? Elas são consequências de uma vida transformada por Jesus. E as obras não salvam, elas são sinais de uma pessoa que foi salva pela graça de Deus. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender? As obras não salvam o pecador, mas elas são frutos ou fruto de uma vida salva por Jesus, criada em Cristo Jesus. Não deixe de entender isso jamais, ok? O outro texto que nós vamos ler, Romanos capítulo 1, verso 17, foi o texto que marcou a vida de Martinho Lutero, certo? Nós vamos falar de Martinho Lutero, porque ele é um dos reformadores. Lembre do que eu falei? Ele é um dos reformadores. Ele não é o único reformador. Capítulo 1, verso 17, diz o quê? De Romanos: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que Deus nos abençoe. Irmãos, esse versículo aqui foi o que fez com que Lutero abrisse os olhos, e os historiadores dizem que foi esse versículo que levou Lutero a ter uma real experiência com Deus, uma real experiência de conversão, ok? Jamais esqueça desse texto, porque esse texto mostra que o justo vive pela fé. O justo vive e é justificado pela fé em Cristo. Nós poderíamos citar Romanos capítulo 5, versículo 1, já que nós estamos com o livro de Romanos aberto. Aí, abra aí Romanos 5, 1, que diz assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a Bíblia está dizendo, especialmente aqui em Romanos, é que o justo é justificado pela fé. Pela fé. Pela fé. Não tem outra coisa. É pela fé. Tá bom, pessoal? E aí, como eu disse, nós precisamos lembrar que a história da igreja está intimamente envolvida, a reforma protestante, melhor dizendo, está entranhada na história. E eu quero dizer para vocês aqui algumas coisas antes da gente começar. Vamos tratar desse assunto da reforma da igreja
E nós vamos mostrar isso aqui, ó. Pode passar. A primeira coisa que nós devemos destacar na história da igreja, porque é a questão da conversão de Constantino, porque tudo mudou com a entrada dele na igreja. Porque a igreja, no início dos seus primeiros séculos, até o início do 4º século, porque a conversão dele se dá no ano 312, a igreja foi terrivelmente perseguida. Mas ela nunca foi vencida, pelo contrário, ela crescia, irmãos. Você imagina a igreja nos 3 primeiros séculos, século I, século II, século III e o início do 4º, debaixo de perseguição, prisões, mortes. Os nossos irmãos precisavam, para eles se cultuarem a Deus, eles precisavam se esconderem. Eles se escondiam nas matas, nos cemitérios. Se reuniam em casas em silêncio. Faziam as suas reuniões às escondidas. Eram presos, eram mortos debaixo do chicote de Roma. Mas a igreja era firme e forte. Como eu coloquei aqui, ela era uma igreja pura. Ela se manteve firme e pura. Mas, irmãos, quando aconteceu isso aqui, ó, sabe quem é Constantino? Esse grande imperador do Império Romano. Quando ele, a história conta que ele estava diante de uma situação de guerra. Ele se preparava para uma guerra muito importante. E aqui a gente não tem tempo de entrar em detalhes. Então foi nesse momento em que ele estava naquela situação ali de guerra, ele teve uma visão das letras das iniciais do nome de Jesus. E ele também teve a visão da cruz. E nessa visão mostrava que era com o símbolo da cruz que ele iria vencer a batalha. Era pela cruz, pelo símbolo da cruz, que ele iria vencer aquela batalha. Então ele decide e coloca o símbolo da cruz nos escudos dos soldados. Ele coloca, ele muda rapidamente. Ele faz uma mudança e coloca o símbolo da cruz nos escudos. E quando ele vai para a guerra, ele vai para a batalha, ele sai vencedor. Então ele decide ser cristão. Ele decide ser cristão. E quando ele decide ser cristão, meus irmãos, aqui ó, nesse ano ó, nós estamos em 2024, né? Em 312 aconteceu esse fato. Isso aí é pacífico na história, tá? Nesse momento aí, a igreja, no momento em que Constantino se torna cristão, e você percebe que eu fiz questão de colocar a palavra conversão entre aspas. Já eu vou explicar por quê. Então, quando ele toma essa decisão de ser cristão, o que acontece? A igreja agora não é mais perseguida. O imperador é cristão. O homem que mandava no mundo, aquele que mais perseguia a igreja, agora se tornou um cristão. E aí, meus irmãos, a igreja deixa de ser perseguida, torna-se a religião oficial do Estado. E essa nova realidade da igreja, eu quero que você observe isso. A partir de então, a maioria das pessoas que entravam para a igreja não eram mais pela conversão. Não era pela conversão.
e sim pela conveniência. A palavra, a conversão foi mudada para conveniência, ou seja, você cristão, porque o imperador também é. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? As pessoas não se tornavam cristãs porque dizia assim: eu quero me tornar cristão ou uma pessoa cristã porque eu preciso de salvação, eu preciso do perdão dos meus pecados e somente Cristo pode me dar. Não. Sabe o que elas faziam? Já que todo mundo está sendo cristão agora, eu também vou ser. Não era pela conversão, a mudança de vida, pelo novo nascimento. Quando é que nós sabemos que uma pessoa se converteu? Quando ela muda de vida, quando ela é transformada, quando ela reconhece os seus pecados, quando ela entende que precisa de salvação, de perdão, que somente em Jesus ela tem o perdão. Aí ela cai em si, ela reconhece que está perdida, não é assim? E ela diz: eu quero entregar minha vida para Jesus, somente Ele é o Salvador, eu preciso do perdão, não é assim? Na época do imperador, meus irmãos, não era assim. Ei, eu posso ser cristão também? O imperador embora. Então, meus irmãos, virou uma questão de conveniência. Lembre dessa palavra. Olha, não é de duvidar que algumas pessoas se tornam cristãs ou fazem parte das igrejas, vamos dizer evangélicas, né? Por conveniência, por algum interesse. É verdade, pessoal. Olha, quando alguém entra para a igreja, se torna membro, até é batizado, e ele faz parte da membresia de uma igreja, ou ele congrega numa igreja, e ele não está ali por Jesus, ele não está ali pela salvação da sua alma, ele não está ali porque ele reconheceu que é pecador, aquela pessoa representa inclusive um perigo naquela igreja. De manhã eu expliquei isso aqui. Pela manhã, meus irmãos, eu disse, o estudo de hoje da escola bíblica foi o seguinte: o que é uma igreja verdadeira? Em que crê uma igreja verdadeira? Como é formada uma verdadeira igreja? O que ela defende? Quais são as crenças de uma igreja verdadeira? Pela manhã nós falamos sobre isso. E eu quero dizer para os irmãos que isso foi algo que não foi legal. Pastor Isaías quer dizer que a conversão do imperador não foi uma coisa boa? Não foi uma coisa boa no primeiro momento por causa disso aí. Segundo, nós tivemos essa quantidade muito grande de pessoas entrando na igreja que não eram convertidas. O que aconteceu? Veio o pecado para dentro da igreja. Pessoas com a vida desajeitada, pessoas com a vida em pecado, pessoas que estavam na igreja, mas continuavam vivendo e crendo no paganismo, praticando o paganismo. Pessoas com a vida em pecado. Não demorou, vieram as heresias. Meus irmãos, a igreja foi contaminada, a igreja foi prejudicada. Aí você pergunta: pastor Isaías, não teve nada de bom na conversão do imperador? Teve. Sabe o que foi? No primeiro momento, como eu falei agora, a igreja deixou de ser perseguida. Tranquilo, agora era paz. Os irmãos poderiam andar livremente, realizar os seus cultos publicamente. E a outra coisa boa, sabe o que foi? Os bens foram devolvidos. Terras, casas, que tinham sido tomados pelo Estado, pelo Império. Pessoas que estavam presas foram libertas. Você consegue imaginar? Por esse lado, pessoal, foi bom demais.
Irmãos que estavam presos nas prisões pelo império afora foram colocados imediatamente em liberdade. Foi uma coisa muito boa, irmãos. Maridos que estavam presos voltaram para suas esposas, não é? Ou para sua esposa, para sua família. Entende? Foi algo maravilhoso. Mas teve esse lado, essas coisas ruins que aconteceram. Aí eu quero questionar com vocês a conversão do imperador. Por isso que eu coloquei entre aspas. Por que os historiadores duvidam da conversão do imperador? Número 1, ele só foi batizado quando estava pertinho de morrer. Não é interessante isso? Porque a história conta que ele ficou uma espécie de cristão fervoroso. Ele ficou muito empolgado. Será que não foi uma jogada política dele? Hein? Será que não foi uma jogada política do imperador? Por que ele não aceitou ser batizado? Por que ele não quis ser batizado? E olha, teve uma outra coisa dele. Antes da morte dele, ele ofereceu um sacrifício. Teve um historiador que eu li, que disse que ele sacrificou um dia antes de morrer. Ele ofereceu um sacrifício ao deus Zeus. A Zeus. Ele ofereceu um sacrifício antes de morrer. E ele também era defensor de uma heresia chamada arianismo. O que pregava o arianismo, pastor? Quem era ariano ou o arianismo? Era uma heresia que dizia que Jesus não era divino. Jesus se parecia com Deus, mas não era Deus. Consegue entender? Existem algumas seitas que defendem que Jesus não é Deus. Ele é como um anjo, ele é um ser menor do que Deus. Isso chama arianismo. E ele defendia essa heresia. Entende? Por isso que nós duvidamos da conversão dele e não temos certeza se não foi uma jogada política para ele se dar bem, não é? Para ele se dar bem. Ainda que a visão tenha sido verdadeira, ainda que a visão, porque segundo os historiadores, o exército também teve contato com essa visão. Entende? Não foi somente ele, mas outras pessoas viram também, fizeram parte dessa visão que ele teve. A visão das letras iniciais do nome de Cristo e também da cruz. Ok? Então vamos prosseguir. Esse é o primeiro ponto. E o que esse primeiro ponto quer nos dizer? A interferência do imperador na igreja. Começou aí. Começou aí. Então jamais esqueça, aqui está o começo. Aqui está o começo do desmando que vai acontecer. E como daqui para frente a coisa vai engrossar o caldo, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, por favor, compartilhe essa mensagem com outros irmãos, com seus amigos, com a sua família. Eu estou falando isso com muito respeito, como eu falei no início. Uma mensagem importante. Isso aqui é fruto de uma pesquisa. Eu vou falar aqui algumas coisas com muita responsabilidade. Não é para ofender ninguém. É a história. É a história. Olha aí o segundo passo que eu quero abordar para os irmãos. Ó. Segundo passo, a origem do papado. Por que, pastor Isaías, que o senhor fala da origem do papado? Irmãos, com o advento da chegada do imperador e o envolvimento dele com a igreja, agora a política estava dentro da igreja. Pronto, agora misturou tudo. E aí, quando foi no ano 325, DC quer dizer depois de Cristo, né? Então, no ano 325, o imperador Constantino convoca o concílio de Niceia. Niceia é a cidade.
ele convoca esse concílio. O concílio é o concílio da igreja, ou das igrejas. E ele se intromete na administração da igreja, convocando a liderança da igreja, especialmente as 5 maiores cidades do império, que era Roma, Constantinopla, Jerusalém, Antioquia, na Síria, Alexandria, no Egito, para realizar esse concílio, que ficou conhecido como Concílio de Niceia, porque foi na cidade de Niceia. Aí a pergunta é: pastor, para que foi esse concílio? Concílio, pessoal, era uma reunião entre as pessoas do império, do imperador, e toda a liderança da igreja, os líderes, que na época chamava-se bispos, os bispos da igreja. Uma reunião muito grande, durou muito tempo esse concílio. Lá, meus irmãos, nesse concílio foi elaborado o credo, tratando da divindade de Jesus. Ok? Nesse concílio foi para tratar, viu, irmãos, da divindade de Jesus. O que ficou acertado lá era que Jesus é Deus. Quem pode dizer amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque esse concílio, ele foi muito importante para a história da igreja. Então, o concílio decidiu isso. Só que nesse meio aí, nesse concílio, meus irmãos, ficou decidido que os bispos agora seriam chamados, sabe de quê? De quê? Como? Papas. Tá vendo, irmãos? Papa quer dizer pai dos pais. Vocês ouviram bem? Nesse concílio, houve a proposta do imperador. Não duvidamos, né, que não tenha sido dele. Os bispos agora serão chamados papas. E aí, você acha que qual era o papa que iria se destacar entre os outros? Hein? Qual era a cidade mais importante do mundo nessa época? Está pensando comigo? Está pensando? Qual era a cidade mais importante do mundo nessa época aí do imperador Constantino? A cidade de Roma. O papa mais importante seria o Papa de Roma. Ok? Porque era a sede do império. Era a sede do império. A capital do mundo na época, né? Vamos dizer assim. Irmãos, aí o bispo de Roma, bispo, né? O nome agora dele era Papa. Mas o bispo de Roma, já estava se colocando acima dos demais. Por quê? Porque ele era o bispo, o Papa da capital do Império Romano. Começou aí. Aí, meus irmãos, outra coisa importante também. Ficou certo que o título deles agora era, em vez de bispo, era Papa. Aí a gente percebe que surgiu a união do Estado com a igreja. A política, não é? Do Estado agora estava intimamente ligada à igreja. Agora, Roma é o centro. Atenção, atenção. Roma passa a ser o centro, não é mais Jerusalém. Onde foi que Cristo morreu? Onde foi que tudo começou? Em Jerusalém. Agora, onde é que está o centro? Agora, onde é que está o centro? Roma. Não mais Jerusalém. E uma observação, a partir dessa data, 325, o imperador começou a sustentar os papas. Aqui, dinheiro. O Estado agora do Vaticano, agora o Império Romano, garantia roupa,
comida, casa. Para quem? Para quem? Para os líderes. Eu espero que você esteja entendendo. Pensa comigo. Eu te pergunto, quem é o líder que recebe a ajuda de um político? Um pastor que é sustentado? Irmão, não dá certo, irmãos. Qual é a autoridade que tem de pregar contra o pecado? Agora o imperador, tinha todos os líderes na mão, porque ele dava casa, comida, roupa, privilégios, talvez carruagens, privilégios, inclusive os impostos. Os impostos, eles ficaram livres de pagar impostos. Os bens foram devolvidos. E agora, o imperador tinha todo mundo, na mão dele. Meus irmãos, foi uma lástima, viu? Porque agora era o império que indicava os cargos, a liderança. Agora vamos passar para um outro. Olha aí, tem mais um slide igual, acompanhando esse aí. Pode passar. Concílio de Constantinopla. É aí que acontece pelo imperador Teodósio. Em 381, Concílio de Constantinopla. Nesse concílio, como eu disse, já não era mais o imperador Constantino, imperador Teodósio. Aí o que ocorre nesse concílio? Na cidade de Istambul, viu, pessoal? Constantinopla é a atual cidade de Istambul, na Turquia. Uma cidade grande. Nós já tivemos o privilégio de visitar essa cidade e realmente é uma cidade gigante e o turismo lá é muito grande, muito forte, né? Fica na Ásia, né? Claro, e Éfeso fica muito perto. Se não me falha a memória, a cidade de Éfeso fica a 60 quilômetros de Istambul. Olha, nesse concílio 381, institui-se o cristianismo como religião oficial do império. E olha aí. Como é o nome da igreja agora? Ficou tudo lá registrado, irmãos. Aqui é a caneta, Ficou tudo, registrado. A igreja recebe o nome de Igreja Católica. Aí você se pergunta, pastor Isaías, pelo amor de Deus, não diga isso. E onde estavam os irmãos? Aonde estavam os crentes naquela época? Irmãos, já havia nesse momento aí outro tipo de perseguição. Sabe por quê? Porque tinha aqueles que diziam: a igreja está caminhando para o buraco, a igreja está caminhando para o abismo. Pare! O Estado não pode interferir na igreja, o imperador não pode mandar na igreja, não dá certo isso, não vai dar certo. Irmãos, e começou então a aparecer os monges, não como os monges que a gente conhece do catolicismo, as freiras que ficam nos mosteiros. Não, sabe o que era? Eram os irmãos que se isolavam para buscar a Deus, viver uma vida isolada, porque não queria compactuar com essas coisas, entende? Aí começou um outro nível de perseguição. A igreja estava liberada para viver a sua vida, mas tinha aqueles que eram perseguidos porque discordavam de tudo isso. Vamos avançar. Ainda aqui, só um minutinho. Nessa época aí, irmãos, para você ter uma ideia como o papado, volta bem aí para o número 2, a origem do papado, certo? Foi nesse período aí, entre 325 e 381, até o início do 5º século, um homem chamado, olha aqui o nome dele, o Papa Leão I, em 440 a 461, ele exigiu que
todo o povo do império tivesse obediência incondicional a ele. Foi este homem aí, foi nesse período, pode passar, pode ficar aí. Então foi nesse período, um pouco depois, claro, que esse Papa Leão I, ele exigia que as pessoas, se curvassem diante dele, obedecesse a ele, em qualquer situação era para obedecer. O que ele falava era lei. Foi bem aí, pessoal. Aí agora nós vamos dizer o seguinte, bora correr, né? Diante de tudo isso, pessoal, desse clima, dessas coisas que vocês já perceberam que já estavam erradas, o imperador metendo a colher dele na igreja, certo? Metendo a colher dele na igreja. O que você acha que poderia acontecer? Hein? Com tanta gente que não era convertida dentro das igrejas, que se dizia cristã, que se dizia cristãos, mas que nunca nasceram de novo, o que poderia acontecer? Olha aí o ponto 3. O aparecimento de heresias e práticas não bíblicas. Aí a coisa misturou. Paganismo com fé. Agora, olha aqui, além da interferência política de Constantino, depois de Teodósio, na igreja, a criação do papado, a entrada de milhares e milhares de pessoas na igreja, sem passar pela experiência da conversão, e do novo nascimento, veio o paganismo. E aí eu quero mostrar para vocês apenas alguns exemplos. Atenção. Eu quero mostrar para os irmãos alguns exemplos do que aconteceu nesse período. Mudança do culto para a missa. E está aqui as datas, eu fiz questão de pesquisar, Eu tenho aqui todas as datas. E eu quero oferecer para você, de graça, essa minha pesquisa. Eu posso lhe mandar pelo WhatsApp todo esse conteúdo aqui, tá? Basta você pedir pelo WhatsApp. O WhatsApp vai estar na descrição do vídeo. Os irmãos aqui da igreja eu vou enviar, porque tem as datas. Mudança do culto para a missa, no ano 394. Batismo de crianças, no ano 416. Adoração à nossa irmã Maria, culto a Maria e declaração de que ela era co-salvadora e mediadora entre Deus e os homens também. No ano 431, mudança das roupas dos padres. Você já percebeu que os padres usam roupas diferentes? Aconteceu no ano 500. Criação do purgatório, ano 593. Ok? Na época do Papa Gregório I. Obrigatoriedade do latim nas missas e orações dirigidas a Maria, no ano 600. Irmãos, você já viu aqui algumas aqui pesadas, não foi? Culto a Maria, purgatório. O que é o purgatório? Vocês sabem o que é? Irmãos, o purgatório foi uma invenção criada na mente de uma pessoa que desconhecia a Bíblia, porque foi criado na mente dessa pessoa, na mente dela, porque não existe um lugar aonde a alma do pecador vai e lá fica purgando os pecados. E se não houver missas pagas, rezas, esmolas, penitências de alguém aqui na terra em favor da alma dela, ela nunca vai sair do purgatório. Meu Deus, que coisa mais absurda, né, irmãos? Olha, são mais de 30 aqui, Não vai dar tempo eu ler tudo, né? Está aqui, mais de 30.
Irmãos, por que a obrigatoriedade de usar o latim, meus irmãos? Me diga. Olha, eu conheci pessoas aqui em Parnaíba, e por onde eu já andei, que eles disseram que antigamente a missa era celebrada em latim e o padre, de costas para o povo, irmãos. O que a pessoa vinha fazer na igreja, irmãos? Se a missa era celebrada em latim, você já pensou, meus irmãos? Ah, meu Deus, tem que pular. Culto à Santa Cruz. Adoravam a cruz. As santas relíquias. Você sabe o que é relíquia? Era uma garrafa com leite de Maria. Leite do peito de Maria. O que eram as relíquias? O osso da canela do apóstolo tal. A palha lá da manjedoura onde Maria deitou o menino Jesus, pedaço de palha. Você está entendendo, meus irmãos? O copo que Maria deu água para Jesus. O copo. E era tanta coisa. As relíquias. O espinho da coroa de Jesus. E as pessoas chegavam e elas pagavam fortunas para ver. Um historiador falou que tinha uma cidade na Europa, que nessa cidade poderia você juntar os pedaços de ossos de 15 apóstolos. De tantas relíquias que tinha. Como era, se só eram 12? Era tanto pedaço de osso, meus irmãos. Era tanta coisa mentirosa. Dizem que se for somar e juntar as lascas da cruz, as lascas, aqueles pedacinhos da cruz, daria para fazer a arca de Noé, com tanto lasca de cruz. Você já pensou? Enganando as pessoas. E quando as pessoas viam aquela garrafa com um líquido velho dentro, e ele dizia: é o leite de Maria, é o leite que Maria deu a mamar ao menino Jesus. As pessoas choravam e caíam para trás, e elas gritavam. E o dono das relíquias dizia assim: agora você vai para o céu, porque você viu essas relíquias. Irmãos, era um absurdo, um absurdo e um absurdo. Olha, mas como eu estou com dor no coração, porque não vai dar tempo eu ler tudo aqui. Eu demorei tanto para encontrar isso aqui, porque num livro não está, no outro também tem só 2. Aí eu vou no outro livro, tinha lá mais 3 datas, e é difícil você encontrar tudo isso aqui, e eu trabalhei tanto, e tudo bem, você pode depois receber esse material. Olha, o uso de adoração das imagens de esculturas no ano 787, ok? As relíquias, pessoal, a adoração à cruz foi no ano 786. Olha, a criação do celibato, a proibição dos padres de se casarem, sabe quando foi que aconteceu? Sabe quando foi que aconteceu? No ano 1079. E por que, pastor Isaías, os padres foram proibidos de se casarem? Ou melhor, os bispos. Porque até aqui não se fala em padre. Por causa da mulher e dos filhos dos bispos. Porque não podia deixar herança para eles. E para que não tivesse problema, não pode se casar. E por aí vai. Irmãos, a coisa foi se prejudicando. Olha, foi criado o rosário em 1090. A Inquisição, que era o tribunal que podia matar, torturar aqueles que eram acusados de algum erro, foi no ano 1184, o famoso tribunal
o famoso Tribunal da Morte e da Tortura. No ano 1190 foi instituída ou criada a venda de indulgências. A criação da hóstia foi no ano 1200. A confissão aos padres ou aos bispos foi criada no ano 1216. A Bíblia foi proibida de todas as pessoas lerem no ano 1229. O purgatório é reconhecido como dogma em 1439. Teve a criação da Reza Maria, da Ave Maria, por exemplo, no ano 1508. Eu vou parar por aqui, ok? E eu quero dizer para os irmãos que todas essas heresias, elas só foram criadas, sabe por quê? Porque as pessoas não tinham acesso a isso aqui, ó. E quem estava dominando era o Estado. Os bispos não sabia que era política ou a parte religiosa e espiritual. E as pessoas estavam embriagadas com todo tipo de heresia. E surgiu essas coisas que a Bíblia jamais ensina. Irmãos, todas essas coisas que eu falei aqui, reza, purgatório, o celibato dos padres, e tudo que eu falei aqui, nós podemos contestar, dizer que está errado, baseado na palavra de Deus. Aí, meus irmãos, agora nós vamos entrar para a reforma, né? Meu Deus, o tempo já esgotou. Está esgotando. 4. A revolta dos reformadores. Por que foi que se deu a revolta? Porque tinha crente, irmão, nessa época. Mesmo com essa dificuldade toda, tinha aqueles que diziam, não. Isso não está certo, isso não é o que Deus quer. Deus não aprova isso, isso não está de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus. E olha, eu fiz questão de colocar aqui a revolta. Você quer tirar foto disso aí logo para você ter esse slide aí? Tire foto se puder. Irmãos, primeira coisa que eles se revoltaram, os pré-reformadores, não estou falando ainda dos reformadores. E você sabe quem são os pré-reformadores? João Wycliffe, na Inglaterra, em 1330, o ano que ele nasceu, ele morreu e 10 anos depois ele foi condenado, porque discordou, né? João Hus, na Boêmia, o ano 1373 a 1415, ele morreu queimado, porque foi perseguido. E Jerônimo Savonarola, na Itália, ele morreu também queimado, porque ele se levantou contra algumas coisas. Olha aqui, olha aqui. A coisa mais nojenta, a coisa mais feia que eles fizeram foi vender as indulgências, ou a venda de indulgências. Por exemplo, para pecados carnais, e isso aqui, pessoal, foi algo assim, terrível na época de Lutero. Essa venda, ela chegou ao seu ápice na época de Lutero. Lutero estava na Alemanha, e chegou lá um homem chamado João Tésio. Atenção para o nome do homem, João Tésio. Quando João Tésio chega na Alemanha, ele chega até a cidade de Lutero, que era Wittenberg. E quando ele chega lá, meus irmãos, olha a tabela. Para pecados carnais, sabe que pecado é esse? Traição, adultério, irmão com irmão, sobrinha, entende? Cunhado, ter contato com essas pessoas, pecados carnais, prostituição, outras coisas. Existia uma tabela.
Na minha pesquisa, teve um historiador que ele foi na Alemanha, e ele procurou essa tabela, e ele achou essa tabela. Então, se alguém queria cometer um pecado grave, ele já sabia até o preço que ele ia pagar. 67 libras e 12 toldos. Vocês pensavam que eram centavos, né? Mas em libras chama-se toldos. Toldos, ok? Não deixa de ser os centavos, claro, né? Então, pessoal, olha, matar uma pessoa na lista, na tabela de João Tésio, a pessoa podia matar. E como era que ela adquiria o perdão? Como era que ela iria conseguir o perdão? Se ela pagasse 15 libras, ela recebia um documento assinado, declarando que a pessoa estava perdoada. Mas tinha que pagar. Eu achei isso incrível, irmãos. Agora, matar um filho, 17 libras, 2 a mais. E se fosse o pai e a mãe? Se o pai e a mãe, em comum acordo, decidissem matar o filho, os dois, só pagava 27 libras. E você sabe quanto é que vale uma libra? Está aí, é só multiplicar. 10 libras dá 75 reais. 10 libras dá 75 reais. Irmãos, era uma coisa absurda, irmãos. Isso chamava o quê? A venda de indulgências, ou do perdão. E meus irmãos, eles davam um documento, irmãos. Não era uma nojeira, né, irmãos? É uma coisa que dá vontade de vomitar, não é? Chegou o seu ápice no ano 1517, na época de Lutero, quando o Papa Leão X decide vender pedaço do céu, salvo-conduto para pecar, perdão de pecado de toda espécie e natureza. Ele envia até a Alemanha este homem chamado João Tésio. Com essa venda, ele levava essa tabela e ele levava autorização para dar esses documentos assinados. Meu Deus. Olha, uma outra coisa que revoltou todo mundo foi a existência do purgatório, a Inquisição, o celibato, o uso obrigatório do latim nas missas, a proibição da leitura da Bíblia pelos leigos. Sabia disso, pessoal? Que foi proibido? Sabia? Foi proibido. Por isso que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, porque era proibido, os leigos. Só podia ser o clero que podia ter acesso à Bíblia e ler. Corrupção dos papas, a autoridade do clero, ou o abuso da autoridade, a criação dos sacramentos, de 5 sacramentos, porque o que Jesus deixou foi só o batismo e a ceia, e eles criaram a crisma, a confissão, ordem. Eles criaram a confissão, a ordem, o matrimônio e a extrema unção. Ok? E a crisma, o culto à cruz e às relíquias. Tudo isso trouxe uma revolta. E aí agora nós vamos chegar nos reformadores. Pode passar. Vamos tratar dessas duas coisas aí, ó. Os reformadores, ponto 5 e o ponto 6, a contra-reforma. O que aconteceu com os reformadores? A pessoa de Lutero, certamente, é a que aparece em primeiro ponto. E um pouco da história de Lutero. Lutero era um jovem estudante, na época solteiro. Estou falando, ele nasceu no ano 1483 e morreu no ano 1546. Ele tinha medo do inferno, ele sabia dos seus pecados, ele era atormentado,
ele se autopunia, achava Deus injusto, ele estuda filosofia, ele estuda gramática, retórica, começa o curso de direito, mas um dia ele está voltando de uma festa com um amigo dele, e dá uma tempestade tão grande, irmãos, e um raio cai e mata o amigo dele. O raio atinge ele, mas não diretamente, ele cai desacordado. Logo que ele acorda, assombrado, vendo o seu amigo morto, ele tem medo da morte, irmãos. Ele tem medo do castigo de Deus. E ele decide: eu vou ser um monge, eu vou ser um monge a partir de agora. E então é quando ele entra para o mosteiro, e ele vai para a ordem dos agostinhos, que era a ordem mais rigorosa. E ali ele vai estudar a Bíblia, ali ele vai estudar a teologia, e ele chega a se tornar, sabe o que, irmãos? Ele se torna professor de teologia, e ele alcança o grau de doutorado. E é aí que ele encontra Romanos 1, verso 17. O justo vive pela fé. E ele começa então a se revoltar contra tudo isso que eu falei ainda agora. Essas heresias, especialmente, quer dizer, tudo isso que eu falei agora, vírgula, a venda de indulgências, o celibato dos padres, as relíquias, o purgatório. Ele começa então a se irar contra isso, e então ele formula 95 teses que são colocadas nas portas da igreja. Lá no mosteiro dele tinha um castelo, a igreja e o mosteiro. Ele coloca, sabe o que? Na porta, as 95 teses escritas, discordando das indulgências, principalmente das indulgências. E ele coloca lá na porta da igreja. Que dia foi que ele colocou? No dia 31 de outubro do ano de 1517. E por que foi no dia 31? Porque dia 1º de novembro era feriado, dia de todos os santos, onde muita gente viria e iriam ver o que ele tinha dito. As teses dele, as 95 teses, era contra o abuso dos papas, as heresias do purgatório, das relíquias, contra o celibato e contra principalmente as indulgências. A revolta dele, principalmente as indulgências. Moral da história, meus irmãos, isso causa uma revolução depois, tá? E aí nós sabemos que ele foi perseguido, ele foi levado a se retratar, ele não se retratou. O Papa excomungou ele da igreja, expulsou ele da igreja, certo? E ele, para não morrer, foi sequestrado por um príncipe chamado Federico Sábio. E este homem poderoso sequestrou ele, não é? E colocou ele em uma de suas propriedades, onde havia um castelo, e ele terminou a vida dele lá. Ele casou, tiveram 6 filhos, ele adotou 4 filhos, ele traduziu a Bíblia do grego para o alemão. Foi uma obra fantástica dele e a equipe que ele montou. Ele traduziu primeiro o Novo Testamento para o alemão, mostrou a revolta dele contra essas coisas. Ele não queria sair da igreja católica, ele não queria. Moral da história, ele foi expulso e ele viveu isolado até o último dia da vida dele. Acredita que ele teve ou um problema pulmonar, não é? No pulmão, uma insuficiência pulmonar, ou ele teve um AVC. Então a morte dele se deu mais ou menos assim, tá? Ele escreveu dezenas de obras, e tudo foi providência de Deus, porque no ano 1430 e alguma coisa, não me falha agora a memória, o ano,
se foi 1439, 7 por aí, foi criada a imprensa. Também na Alemanha, por Gutenberg. Ou seja, agora as coisas poderiam ser impressas. Olha que coisa. E tudo isso facilitou, porque a Bíblia foi impressa. Olha que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, agora o povo alemão estava vivendo uma outra realidade. E junto com ele, com Lutero, na mesma época de Lutero, existia um outro homem chamado Ulrico Zwinglio, em Zurique, na Suíça. Ele foi um grande reformador também, certo? O outro, João Calvino, em Genebra, também na Suíça, foi um grande homem, também da história do cristianismo, não é? E da igreja mais recente. Então, João Calvino participou da reforma também. E aí, o que aconteceu na Contra-Reforma? A Igreja Católica convoca um concílio na cidade de Trento, conhecido como o Concílio de Trento, no ano 1545. O Brasil foi descoberto em 1500, não foi? Então você está vendo aí a história. No ano 1545 a 1563, onde nessa cidade de Trento, ela combateu tudo que os reformadores tinham falado e reafirmou a autoridade do Papa e acrescentou os livros apócrifos. Entendeu agora? Olha, os 7 livros a mais que tem na Bíblia Católica foi fruto da Contra-Reforma. Eles acrescentaram 7 livros no Velho Testamento. Para esses livros, confirma e aprova algumas doutrinas defendidas pela Igreja Católica. Tá, pessoal? E agora, não dá mais para a gente demorar, e eu quero apresentar o fruto da reforma. Olha aí o fruto, olha aí, ó. As 5 solas da reforma. É conhecida assim, pessoal. Somente a fé e nada mais. Não tem que ter outra coisa. Tudo nós adquirimos em Cristo. A nossa justificação, o perdão dos nossos pecados, não é por relíquia, não é por isso, por penitência, não é por aquilo, é somente pela fé. Quem pode dizer amém? Olha, somente a Escritura. Não tem que ter crendices, não tem que ter penitência, não tem que ouvir fulano, não tem que depender de fulano. Não, tem que estar na Escritura. Somente a Escritura. Isso aqui tem autoridade, irmãos. Por isso que foram criadas aquelas coisas. Entende? Porque não consultaram as Escrituras. Somente a graça. Por que somente a graça? Porque a salvação não vem de penitências. Não vem das indulgências, meus irmãos. Meu Deus, como pode? A pessoa podia matar alguém, meus irmãos, na certeza de comprar da mão daquele criatura chamado João Tésio o perdão, meus irmãos. Aí você diz assim: pastor, isso, será que foi assim mesmo, pastor? Olha, com todo respeito, eu não posso entrar em detalhes. O reitor do meu seminário, ele trabalhou numa fazenda, antes dele se formar, antes dele cursar a faculdade, ele trabalhou numa fazenda, e ele conheceu o fazendeiro que tinha um diploma da salvação dele, que ele comprou. Ele conheceu tanto o fazendeiro como o documento. E esse fazendeiro depois se converteu por causa do trabalho missionário das irmãs que foram fazer
trabalho missionário com crianças, lá na fazenda dele, ele ouviu o evangelho e se converteu. Olha que coisa maravilhosa. E depois ele rasgou esse documento, porque ele viu que não tinha nenhuma validade. E olha aí, ó, somente Cristo, quer dizer o quê? Que é só Cristo mesmo, diga amém. Somente Cristo, irmãos, somente Cristo, não tem mais nada. Olha, quem é que vai te levar para o céu? Pastor não vai lhe levar para o céu, padre não vai levar você para o céu, bispo não leva ninguém para o céu, porque eles ensinavam, irmãos, o Papa tinha o poder de dizer, está no céu, está no inferno, tinha tudo isso, irmãos. E aí, encerrando mesmo, olha aí, ó, glória somente a Deus, diga comigo, toda honra e toda glória somente a Deus. Sabe por quê? Porque os homens recebiam muitas glórias nessa época aqui, ó. Eles eram adorados. Os papas, eles tinham que ser recebidos. As pessoas se ajoelhavam nos pés deles, beijavam a mão deles, entende? E eles davam muitas glórias aos homens. E os reformadores disseram, glória somente a Deus. Lembra de Pedro? Quando ele chegou na casa de Cornélio, Cornélio não se ajoelhou, ele disse, levanta, eu também sou homem. Que Deus nos abençoe. Compartilhe essa mensagem. Olha, lamento não ter podido entrar em alguns detalhes, mas Deus te abençoe, e eu quero que você tenha esse material para você ler com cuidado. Um forte abraço, amém.